Olá, amigos do canal Irmão Rico, e esse é mais um vídeo da nossa saga do 0 aos 100 milhões. 100 milhões, olha. Nossa, Deus abençoe que seja. Aos 100 mil reais, né? E o vídeo de hoje vai ser um dos últimos aqui da preparação para a mente para a prosperidade. Como eu falei em vídeos anteriores, não adianta nada eu ensinar vocês aonde investir e como investir se vocês não tiverem uma mente próspera. Esses 4 primeiros vídeos do canal foi exatamente para preparar a mente de vocês, trabalhar a mente de vocês, o que vocês têm que fazer para fortalecer a mente, entendeu? Alguns vídeos eu falei que tem que passar vontade, tem que fortalecer a mente com jejum. Então esse vai ser um dos últimos para focado em fortalecer a mente de vocês. E no próximo vídeo já vamos focar no início da nossa carreira dos 100 mil reais. E então o próximo vídeo já vai ser o que fazer, qual vai ser os primeiros passos. Inclusive, para quem não assistiu meus outros vídeos, eu vou fazer uma playlist, vou chamar de Preparação para a Mente Próspera. Aí lá vai estar listado todos os vídeos do começo do canal, que são exatamente focados em fortalecer a nossa mente para prosperar. E no vídeo de hoje vamos entender qual é o segredo da prosperidade dos judeus, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que os judeus são pessoas bem-sucedidas na vida, né? São pessoas ricas. A maior parte das pessoas ricas do mundo são judeus. E de onde é que vem essa sabedoria financeira dos judeus? Então, os judeus, desde pequeno, eles são ensinados a economizar dinheiro, ou seja, desde pequeno eles têm uma educação financeira. Os judeus, desde pequeno, eles são incentivados a guardar o seu dinheiro. Há uma festa chamada Hanukkah, e o que as crianças ganham de presente nessa festa é exatamente dinheiro, para eles já aprender a lidar com o dinheiro. O que fazemos é dar às crianças Hanukkah. Começamos a educar as crianças sobre dinheiro. O presente que gostamos de dar às crianças no Hanukkah é dinheiro. E também acompanhamos isso com discussões sobre o que é o dinheiro, sobre o que se trata e sobre o que você precisa fazer. Agora você tem que dividir seu dinheiro em 3 partes. Uma parte é para caridade, uma parte é para gastar em coisas que você precisa e a outra parte é para guardar e economizar. Então, sim, o Hanukkah é o momento do dinheiro para nós. Estamos transmitindo para a próxima geração os princípios do dinheiro que são tão importantes. E um dos aprendizagens que seus pais judeus passam para eles é exatamente as caixinhas, né? Nós adotamos as caixinhas faz pouco tempo, mas os judeus já adotam o sistema de caixinha já há milhares e milhares de anos atrás. Então eles têm um pote, que eles chamam de pote, né? Pote, caixinha, mesma coisa. Vamos falar como um pote. Eles têm um pote para os seus dízimos, ele tem um pote para a caridade, eles têm um pote para a poupança, que serve também para a emergência, né? Que serve também como se fosse para nós a nossa reserva de emergência. E tem o pote onde ele junta o dinheiro para os seus objetivos, seus desejos, como casa, carro, casamento, outras coisas, entre outras coisas. Mas de onde veio a sabedoria dos seus pais, dos seus avós, dos seus antecessores? De onde vem essa sabedoria financeira? Todos nós sabemos que os judeus são muito estudiosos da Bíblia, né? Que para ele é Torá e Taná. Então, desde crianças, muito cedo, eles já começam a estudar a Torá. E justamente na Bíblia está lá o segredo para a prosperidade, gente. Está tudo lá na Bíblia. Desde o Gênesis até o Novo Testamento. Ali em Gênesis, ali, a gente começa a ver que a prosperidade já começa com Abraão. Abraão se separou da sua família, saiu sem levar nada e ficou um homem muito rico, muito próspero. E esse conhecimento ele passou para Isaac e de Isaac ele passou para Jacó. A história de Jacó eu acho muito interessante, porque ali a gente vê o mundo das finanças de hoje, entendeu? Jacó ele adquiriu uma dívida. A dívida essa que era para pagar o dote do casamento de Raquel e de Lia.
E essa dívida, ele passou 7 anos trabalhando para poder pagar essa dívida. E essa dívida no mundo financeiro de hoje, gente, nada mais é do que alavancagem. Tem muitos empresários que eles começam a alavancar, eles conseguem grandes empréstimos nos bancos e montam seus negócios. No caso aqui, o investimento de Jacó foi em Lia e Raquel, né? Mas o interessante é que ao passar da história, a gente já vai ver sobre dividendos e juros compostos. Pois o seu tio, né, que era o pai de Raquel e Lia, deu a ele ovelhas, né? Ou seja, deu um dividendo, né? E aí essas ovelhas começaram a multiplicar, e aí ele se tornou um homem muito próximo por conta dessa multiplicação dessas ovelhas, né? Que levando para o contexto de hoje, nada mais é do que os juros compostos, né? Ele começou com uma ovelha, a ovelha pariu, teve mais 2 ovelhas, daí ele já teve mais 2 ovelhas, parindo, e aí teve 5 ovelhas e aí por diante. E com certeza essa sabedoria ele passou para José. E José aplicou essa sua sabedoria numa escala bem maior. Ele aplicou essa sua sabedoria financeira em um país, né? Que na época lá, vocês que não conhecem a história, ele foi levado para o Egito como escravo e lá ele se tornou governador. Não é à toa que essa é a história que o Pablo Marçal mais gosta, né? Que é justamente a história de José. Então José era um administrador nato. No começo ali ele administrava o negócio do pai dele, né? E quando foi para o Egito, começou a administrar a casa de Potifar. E depois foi preso e na prisão também fez um bom trabalho lá. E depois que se tornou governador, se tornou um ótimo administrador do país. Talvez seja por isso a inspiração de Pablo Marçal, né, ter se candidatado nas eleições, ter entrado aí para o mundo político. E ao passar do tempo ali que você vai vendo na Bíblia, você vai vendo que essa sabedoria vai sendo perdida. É tanto que quando nós chegamos no rei Davi, ele não sabia o que fazer com a riqueza que ele conseguia na guerra. E com certeza ele preparou o rei Salomão para ser um bom administrador. E o rei Salomão, quando Deus lhe concedeu um desejo, ele pediu exatamente sabedoria. E a partir dali, de novo, o povo judeu voltou a ter a sabedoria de administrar suas riquezas. Inclusive, tem um milionário que eu comprei uma consultoria e ele me falou exatamente isso, que sabedoria é riqueza. Nenhuma pessoa sem sabedoria consegue ficar rico. E aí, irmão, até agora você só falou do Velho Testamento. E no Novo Testamento, o que é que a gente pode aprender sobre as finanças? Um dos vários milagres de Jesus extraordinário foi exatamente a multiplicação de pães e peixes, né? Mas vamos aqui no Novo Testamento ver o que é que Jesus falava sobre os funcionários que não sabem administrar o seu dinheiro, né? Você mesmo, CLT. O que é que Jesus fala sobre você que não tem controle sobre as suas finanças? Não sabe fazer seu dinheiro multiplicar. E o que Jesus pensava a gente vai encontrar na parábola dos talentos. Nessa parábola fala que o Senhor saiu para viajar e dividiu a sua riqueza com os seus funcionários. A cada um ele deu uma quantidade de talento conforme a sua capacidade de multiplicar esse dinheiro. E aos que multiplicaram esse dinheiro, o Senhor falou: muito bem, funcionário, servo e fiel. Então a gente já sabe o que Deus pensa da gente que tem esse talento, não. Como a parábola diz, Deus nos dá esse talento. Como ele distribui esses talentos são diferentes. Tem gente que ele dá mais talento, dá um dom maior para multiplicar esse dinheiro, e tem gente que não tem tanto dom assim para multiplicar o dinheiro. Mas a oportunidade que Deus nos dá é conforme a nossa capacidade. Inclusive, os judeus falam que no juízo final, Deus vai nos julgar pelas nossas ações e também pelas oportunidades que ele nos deu e nós não soubemos aproveitar, nós a rejeitamos. E o que ele falou para o funcionário que não multiplicou o dinheiro, que apenas foi lá e enterrou o dinheiro e ficou aguardando a chegada do Senhor? Ele falou: funcionário mau e preguiçoso. E mandou-lhe tirar o dinheiro que ele tinha e dar para os que tinham multiplicado. E disse: pois o que mais tem, lhe será dado mais. E aquele que tem pouco, o seu pouco lhe será tomado.
Talvez seja até por isso que a gente vê essa grande desigualdade social, né, gente? Tem muita gente que é rico e cada vez enriquece mais, e tem muita gente que é pobre, né? Porque não tem a sabedoria. Quer dizer, tem a sabedoria. Todos nós temos tem a sabedoria para organizar a nossa vida financeira, só que a gente não coloca em prática. Então, gente, o vídeo está chegando por aqui. Eu quero que vocês espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? E todos nós temos a habilidade de multiplicar os nossos bens, né? E cabe a nós pôr em prática e não ter medo de tentar. Então, gente, esse meu projeto aqui do 0 ao 100 não é curso. O meu intuito aqui nesse canal não é vender curso para ninguém, é exatamente ajudá-los. Para que eu continue com o meu trabalho, eu espero de vocês é simplesmente que vocês se inscrevam, dê o like, entendeu? Mostre que vocês gostou do vídeo. Para mim tá dando continuidade, a gente está dando continuidade ao trabalho e futuramente nós vamos ser futuros ricos, né? Todos nós somos ricos, todos nós somos irmãos ricos. Só o que falta para nós ser ricos é pôr em prática as habilidades que Deus já nos deu. Então, um abração, fui. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal.